Vamos começar a entender que existem dois tipos de grandezas proporcionais. Existem elas de forma diretamente proporcional e de forma inversamente proporcional, certo? E também existem dois tipos de regras de três, a simples e a composta. Nesse primeiro vídeo, nós vamos se atentar à regra de três simples, tá? Se houver alguma dificuldade ou alguma outra questão que apareça na prova de regra de três composta, a gente volta a trabalhar o assunto, tá? Mas primeiramente vamos entender aqui o seguinte: uma grandeza ela é diretamente proporcional quando a razão de dois valores de uma delas é igual à razão dos valores correspondentes da outra. Isso quer dizer o quê? Que 55 quilômetros é igual a 5 litros e que 330 quilômetros é igual a 30 litros, certo? Então, isso tudo é uma razão de proporcionalidade. Quando eu tenho uma relação direta, né, eu calculo ela de forma diretamente proporcional, certo? 55 quilômetros é igual a 5 litros, 330 quilômetros é igual a 30 litros. Mas ela também pode ocorrer de forma inversamente proporcional. O que isso quer dizer? A razão de dois valores de uma delas é igual à razão inversa dos valores correspondentes da outra. Veja que aqui eu tenho ela diretamente, 55 é igual a 5, 330 é igual a 30. Eu não precisei inverter nenhum dos valores que a tabela de medidas me deu, certo? Já quando ela é inversamente proporcional, eu inverti o valor aqui. 40 quilômetros corresponde a 6 horas e 120 quilômetros a 18 horas, certo? A gente pode fazer isso invertendo a segunda fração ou na hora de calcular apenas fazendo x, colocando ela da mesma maneira que está aqui e fazendo x entre elas. Como assim? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Quando eu tenho valores, certo? Eu tenho dois valores aqui de frações, 40 sobre 120 avos e 18 sobre 6 avos. Ao invés de ter que inverter a segunda fração, eu posso calcular da seguinte forma. Se eu for calcular ela de forma inversamente proporcional, ao invés de trocar e inverter a segunda equação, a segunda fração, eu posso simplesmente calcular ela em forma de x. Como calcular em forma de x? 40 vezes 6 e 120 vezes 18. Quando eu tenho essa razão aqui de proporcionalidade, eu falo que ela é indiretamente proporcional, certo? Ou também posso fazer com ela invertendo, em vez de eu ter 18 sobre 6, eu posso inverter, como ele fez aqui no exemplo, 6 sobre 18, certo? Regra de 3, ela exige uma técnica para resolver problemas envolvendo grandezas que é diretamente ou inversamente proporcionais, né? Como já vimos. Elas se classificam em simples, que podem ser diretamente proporcional, e inversamente proporcional, e quando elas envolvem mais de duas grandezas, elas são chamadas de composta, certo? Mas isso ficaria para um próximo vídeo. Vamos ver exemplo de regra de três simples direta, tá? Um carro, ele gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Quanto tempo levará para percorrer 360 quilômetros? Sempre na regra de 3, quando for para calcular um problema, você vai precisar fazer uso de uma incógnita, né? A incógnita mais utilizada nas equações é a incógnita x, como você pode ver aqui, certo? Professora, como é que eu vou saber se elas são direta ou inversamente proporcionais? A partir da sua leitura
e da sua montagem da fração, certo? Até mesmo porque na hora de fazer a prova, essa solução aqui, quando ela vem explicando que tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais, certo? É uma informação que você precisa ter na hora do estudo. Mas na hora de solucionar essa regra de 3 em um seletivo, você apenas precisa compreender a questão. E sempre montar as frações. Essa é a dica. Monte as frações, porque na hora que você montar as frações, você vai conseguir estabelecer a relação direta ou inversamente proporcional, certo? Então aqui ele me diz o seguinte: um carro gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Quando ele fala 3 horas para percorrer 240 quilômetros, eu já sei que vai ser diretamente proporcional. Por quê? Porque ele está me dando o número do quilômetro aqui e está me perguntando que horas vai ser. Então, eu já sei que na frente desse 360 aqui, eu vou ter um x. Aí, ele pegou e montou a fração, certo? 240 por 360. 240 corresponde a 3, 360 corresponde a x, certo? Aqui, fazendo de forma diretamente proporcional, ok? Ele fez aqui 240 vezes x, que deu igual a 360 vezes 3. X é igual a 1020, que é o valor de 360 vezes 3, dividido por 240. Então, quanto tempo ele vai levar para percorrer 360 quilômetros? 4 horas e meia, certo? Primeiro ele montou a fração 240 sobre 360 e 3 horas sobre x. Depois ele fez aquele cálculozinho lá, né? O cálculo de x que eu falo. O 240x, o valor que ele é multiplicado à incógnita, ele sempre vai aparecer antes do sinal de igualdade, certo? E o valor sem incógnita após. Então, 240x igual a 360 vezes 3. 360 vezes 3 deu igual a 1080, dividido por 240, 4 horas e meia, certo? Exemplo 2, numa regra de 3, simples inversa, ok? 12 operários realizam uma obra em 8 dias. 4 operários realizarão em quantos dias? O número de operários e número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, já fica 2 diquinhas para vocês, tá? Tempo e distância é diretamente proporcional. Número de operário e número de dia são inversamente proporcionais. Sendo assim, o primeiro passo foi montar a fração 12 sobre 4, porque são 12 operários, certo? Realizarão em quantos dias? Então, 12 operários realizarão em 4 dias. Quantos operários, né? Realizarão em 8 dias, né? Em quantos dias 4 operários vão realizar essa obra? Então, eu fiz aqui aquela continha de x, né? Inverti lá a minha segunda fração, porque ela é inversamente proporcional, e multipliquei 4 vezes x, 4x, 12 vezes 8 é igual a 96. Sendo assim, x é igual a 96 dividido por 4, porque toda vez que esse valor sai daqui e passa para cá, ele passa dividindo. Então, 96 dividido por 4 é igual a 24 dias. Recapitulando, a minha primeira fração, ela é considerando o número de operários, 12 operários e 4 operários, que eu tenho aqui todos esses valores na minha expressão, tá? Na minha questão. E a minha segunda fração inversamente proporcional, certo? Ela foi x, né? Que é a quantidade de dias, e 8, que foi a minha primeira afirmativa. 12 operários fazem em 8 dias, certo? Só que como ela é inversamente proporcional, eu inverti
Aqui, em vez de ficar 8 sobre x, ficou x sobre 8. E eu apenas multipliquei, chegando a esse resultado. Certo. Agora vamos lá para o nosso macete de prova, ok? Na hipótese de eu não decorar que tempo e distância são diretamente proporcionais, como é que eu vou fazer essa conta? Existe um macetezinho que a gente chama de macete da setinha. É só preciso que a gente analise a questão. Então, vamos lá. Um carro, ele gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Então, ele gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros, certo? Quanto tempo? Então, o tempo, ele sempre vai ficar embaixo. Aqui eu tô falando de tempo, e aqui eu tô falando de quilômetros. Aqui eu tô falando de tempo e aqui eu tô falando de quilômetros, certo? Então, quanto tempo ele leva para percorrer 360 quilômetros, tá? Professora, eu não faço ideia como é que eu vou fazer isso. É o seguinte, o macete da setinha é esse daqui. Ele gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. De 240 para 360, eu aumentei, certo? De 240 para 360, eu aumentei. Então, eu vou colocar uma setinha bem aqui do lado, que quer dizer que eu aumentei, certo? Em 3 horas, ele faz 240 quilômetros. Se em 3 horas ele faz 240 quilômetros, ele vai precisar de mais tempo para fazer 360, certo? Porque aqui não está dizendo em nenhum momento que ele aumentou a velocidade dele. Então, aqui ele vai precisar de mais tempo. Então, aqui também a minha setinha vai ser para baixo, porque o meu valor aqui vai ser maior, correto? Vamos lá de novo. 240 para 360, eu aumentei. Como tá aqui, eu aumentei, certo? E de 3 para mim, incógnita, eu também vou aumentar. Por que eu vou aumentar? Porque eu vou precisar de mais tempo para percorrer 360 quilômetros, certo? Quando eu tiver as minhas duas setas para a mesma direção, eu vou calcular no meu formato X. Lembra que nós falamos no meu formato X? Esse vezes esse e esse vezes esse. Ok? Que nós vamos chegar à mesma solução. 240x, tá? Igual a 360 vezes 3. Da mesma forma que a gente calculou aqui. Só que eu não tinha essa informação. Tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais. Certo? Então, vou fazer o cálculo dessa forma quando as minhas duas setinhas estiverem na mesma direção. Na minha outra questão lá, 12 operários, né? Eles realizam uma obra em 8 dias, certo? 4 operários vão realizar uma obra em quantos dias? Então, aqui operário, aqui dias de obra, certo? Operários aqui, dias de obras aqui. Cada qual no seu lugar, assim que eu vou montar a minha fração. Aqui, de 12 para 4, né? O que eu fiz aqui? Eu diminuí, certo? Então, eu tinha 12 operários e agora ele quer saber só quanto? 4 operários, certo? E aqui, eu vou aumentar. Por que eu vou aumentar, professora? Porque eu tenho muitos operários, eu tenho 12 operários fazendo essa obra em 8 dias. Se eu diminuir a minha quantidade de operários, eu vou ter mais dias para realizar essa obra, certo? Se eu tiver menos operários, eu vou precisar de mais dias para realizar a obra. Então, aqui a minha setinha vai estar para o outro lado, ok? Certo. Então, aqui, de 12 para 4, houve uma diminuição, tá? No caso dos operários. E aqui vai haver um aumento, tá? Porque se eu diminuir o número de funcionários, eu vou ter mais dias. Quando a minha setinha tiver em direções opostas, eu tenho uma setinha para cima e tenho uma setinha para baixo. O meu cálculo, eu não vou calcular em X,
certo? Eu vou calcular aqui direto, ó. Pan, pan. Certo? Quando as minhas setinhas estiverem em direção oposta, eu vou calcular direto, certo? Aí vai ter o mesmo resultado. O mesmo resultado que nós temos aqui. 4x igual a 96, que é igual a 96, dividido por 4 igual a 24 dias. Certo? Então, vamos relembrar. Então, vamos lá relembrar o meu macetezinho. Quando as minhas setinhas estiverem em direção diferentes, eu vou calcular direto. Quando as minhas duas setinhas estiverem em direções iguais, eu vou calcular em formato X. Ok? Esse é o macete de prova. Bons estudos!